Jaime Lerner. Acupunturista de cidades e pregador de antigas certezas. Texto de Haroldo Murat Gomes Heigert. Não se recusa a ser fotografado, mas vai avisando. Meu melhor ângulo é o de 20 anos passados. Tem consciência e se adapta às limitações da idade, 71, ao peso acima do desejável, mas também exalta, quando provocado, o tempo que vive, o hoje, de pleno discernimento das coisas e das pessoas, qualidades que os anos trazem. Não recorre a expressões como as que identificam necessariamente a terceira idade com sabedoria. Mas gosta de chamar à conversa alguns de seus ídolos, como seus falecidos pais, seu Félix e Dona Elza, poloneses chegados ao Brasil na metade dos anos 30, e 2 netos. São eles Ben, 9 anos, filho de Ilana e Cláudio, e Tobias, 5, filho de Andréia e Peter. Mas não esqueçam os outros, da encrenca, avisa. As crianças são sábias e sagazes criaturas que enriquecem e enternecem as histórias familiares cultivadas e contadas por Jaime Lerner e Fanny. A filha Ilana, jornalista, sorriso amplo, rapidíssima de raciocínio, como que completa os desejos de Lerner em recuperar os bons ângulos fotográficos, entrega-me um CD com várias fotos recentes do arquiteto e urbanista em quem o Brasil e o mundo, sem o fanismo do tipo "o mundo se curva ao Brasil", identificam o realizador de exemplares revoluções e intervenções urbanas. A maior delas foi em Curitiba, a partir de 1971, quando conseguiu transformar uma cidade, Curitiba, em modelo de soluções urbanísticas aplicáveis em qualquer parte do mundo. Uma transformação sem que a cidade perdesse o charme, pelo contrário, acrescentando novos. Charmes incluiriam convivência harmônica de modernidade, um certo cosmopolitismo com os traços de uma civilização típica, a curitibana. Foram soluções geradas por Lerner que incluíram desde renovadora, legislação do uso do solo, transporte de massa, ecologia parques, a reciclagem do lixo doméstico, a troca de lixo por alimentos para as populações carentes, até programas habitacionais populares ousados. Como foi o então pioneiro programa de autoconstrução da Coab Curitiba, liderado por Rafael Dely e com casas populares diferenciadas no design. Tudo isso junto com um avanço industrial que trouxe grandes empresas mundiais para Curitiba, abrigadas na SIC, Cidade Industrial de Curitiba, SIC, que ele implantou e que se tornou a maior geradora de empregos e tributos da capital. A cidade industrial que inclui em sua concepção detalhes essenciais como medidas para evitar a poluição ambiental de Curitiba. Exatamente o contrário
de maledicências políticas que em horário eleitoral chamavam a SIC de um grande campo de golfe. Solidariedade. Continua o mesmo pregador de quando em 71 foi escolhido prefeito de Curitiba pela primeira vez. Na voz pausada, o sotaque acentuadamente curitibano sublinha convicções como a de quem a cidade é o último refúgio da solidariedade. Esta é uma das certezas do catequista e inicialmente guerreiro solitário em favor do transporte público como substituto do automóvel individual já naqueles tempos. Trata-se de pregação que, nos dias de hoje, é fala obrigatória de qualquer um que advoga sustentabilidade. Lerner e suas propostas já eram politicamente corretos no começo dos anos 70. Seria então exagero dizer que o urbanista foi absolutamente pré-cognitivo nos passos iniciais de sua vida pública? Que o urbanista curitibano se antecipou a soluções de fórmulas que, no mundo, aparecem só 20 anos depois, em boa parte, como grandes novidades? A palavra de ordem de Lerner, dada 31 anos atrás, era a de o automóvel ceder espaço ao pedestre. Foi uma ousada experiência, levando ao fechamento de vias intocáveis, como a Rua 15, por exemplo, causando comoções empresariais e não poucos protestos populares e até da imprensa. Foi decisão chocante num mundo que desfrutava só o presente como dádiva imutável, sem preocupações com o futuro das cidades e sem avaliar as grandes mudanças que a rápida urbanização produziria. Decisões rápidas, certeiras, como a de dotar Curitiba de um sistema viário exemplar, como o chamado trinário, com as vias rápidas norte-sul-norte e as vias exclusivas para ônibus e vias laterais de tráfego lento. Soluções que garantem hoje que ainda vivamos a salvo do caos urbano. E tudo construído com poucas indenizações, garantindo vitais ligações norte e sul, ainda inexistentes por caminhos diretos. Lerner acha que a crise mundial de hoje pode ser oportunidade para que os governos invistam em qualidade de vida nas cidades. Nada contra bancos, mas acha que só colocando dinheiro em projetos que garantam vida melhor e digna para o cidadão, e não em bancos, é que se responderá bem à crise. Pois tem certeza, qualidade de vida gera empregos e renda abundantes, alimentando a economia. Essa é a velha nova bandeira do acupunturista urbano, em pregações como as que fez nos últimos meses em cidades como Milão, Mumbai, Índia, Prem na Rússia, perto da Ásia, Durango no México, Luanda na Angola, Amman na Jordânia, Edmonton, Canadá, Estados Unidos, China, Goa, na Índia, fundada por portugueses. Pregações que repete há anos, desde que deixou o governo do Paraná em 2002. Não quis ser consultor, é um especialista em soluções urbanas. Atende a convites de cidades do mundo todo para fazer sua acupuntura. Vai até elas, lança suas ideias, ouve, discute, faz diagnósticos, propõe soluções, planta sementes. Desdobramentos da semeadura podem ou não ocorrer. Na maioria das vezes, vêm, pois caem em terra fértil. E ninguém no Brasil plantou melhores sementes de mudanças urbanísticas mundo afora quanto Lerner. Pregação que trabalha fortemente a ideia da cidade, reunindo funções
trabalho e moradia juntos. O desastre é quando eles são separados, sentencia. Exemplos não faltam de como e quanto as propostas de Jaime Lerner, Curitiba em particular, foram apropriadas por outros países. É o caso do Bus Rapid Transit de Curitiba, adotado por 83 cidades como Seul, Bogotá, Los Angeles, Nova York, uma linha experimental. O sistema de transporte urbano de Curitiba, expressos e ligeirinhos, canaletas exclusivas, os tubos, os programas de embarques e desembarques precisos e pontuais, foi transplantado e adotado com nomes diferentes, às vezes, nessas e outras cidades. Bem-humorado, Lerner disserta com maestria em torno das palavras-chave de um mundo em aquecimento anormal e a caminho de se tornar inviável nas grandes cidades. Ser sustentável todo mundo quer. Até uma banda de rock quer ser sustentável, cutuca. Acha que a sustentabilidade das cidades, e elas são geradoras de 75% das emissões de carbono na atmosfera, depende de como são concebidas. Este o X da questão. A equação de Lerner é, no essencial, a mesma que norteou sua mensagem pioneira e solitária a partir de 1971 no fascinante laboratório de sua Curitiba. Cidade com menos carro e que recicla o lixo. Cidade de múltiplo uso, com seus centros não vazios, em que a população mora perto do trabalho e usa farto transporte público. A receita é, pois, a mesma, resumida na cartilha levada pelo ex-prefeito de Curitiba em português, inglês, francês, espanhol, um pouco em alemão, sempre com as entonações do leite quente, a Barão do Rio Branco. Só entenderemos bem Jaime Lerner e sua alma depois de uma imersão profunda na configuração física e psicológica da rua Barão do Rio Branco, na sua Curitiba da infância e mocidade. A Barão dos finais dos anos 30, indo até os 60. Lá tive um curso de realidade, outro de fantasia, resume Lerner. Barão do Rio Branco, número 593. O abrigo seguro de Lerner, dos pais e dos irmãos Júlio, Clarita, Ethel, Henrique. A Rio Branco foi a rua da Casa Félix, de Armarinhos do pai, e onde muitas vezes ajudou os colonos, ele já acadêmico de engenharia da Universidade Federal do Paraná, que desembarcavam da estação ferroviária e lá iam fazer compras, a experimentar calçados. A rua em que Júlio, o irmão mais velho, foi atropelado dirigindo bicicleta por um bonde, o que gerou proibição familiar, cumprida à risca, de outros filhos andarem sobre duas rodas. E Jaime desenvolveu um tabu. Jamais conseguiu andar de bicicleta. Rua Barão, espécie de Rua da União do poeta Manuel Bandeira, com seu charme e seu mundo amplo e ao alcance de todas as necessidades do menino, do jovem e da vizinhança. Rua que preenchia o mundo onírico da criança Jaime e de seus companheiros e que o seguiria vida adentro como boa síntese exemplar de parte da cidade de múltiplos usos. Rua com operários e indústrias, rua da estação dos bondes. O lúdico estava ali mesmo, como o circo dos irmãos Queirolo, que lá ficou por 30 anos. A estação ferroviária, com o embarque e o desembarque diário de gentes de todas as camadas sociais e um mundo de novidades. Rua de hotéis, com o majestoso Johnson,
com requintes germânicos em móveis e na arquitetura. O casarão de parte do Palácio do Governo, que depois daria lugar à Secretaria de Justiça, fica ali na via. Os jornais do Estado do Paraná e Tribuna do Paraná, com o instigante mundo das manchetes, a chamar a atenção da piazada para realidades e gentes muito além daquele território quase sagrado. A rua da Praça Eufrásio Correia, com o imponente casarão da Assembleia Legislativa, que depois seria entregue à Câmara Municipal e na qual jamais sonhei ele entraria por 3 vezes para jurar servir a cidade e receber a investidura de prefeito de Curitiba. A Barão do Bar e Restaurante Palácio, emblemático de uma Curitiba pequena, acanhada, provinciana e acolhedora. Barão do Rio Branco, das estações de rádio, que então detinham a audiência absoluta dos paranaenses, as rádios Clube Paranaense, B2 e Guairacá, voz nativa da terra dos Pinheirais. Com suas orquestras, os músicos se levantavam e sentavam, como nos filmes, ao sinal do maestro, recorda Jaime. Rádios com suas novelas que eletrizavam a cidade em todas as camadas sociais e com os programas de auditório, como os de Rocha Braga e Aloísio Finzetto. Rua também da Rádio Tingui. E no final da Barão lá estava o Paço Municipal, assinala Jaime, para lembrar que tudo para ele estava acessível naquela rua e no entorno de sonhos e realidades. Não precisava de condução para cumprir o dia a dia exigente. Na infância passada na escola israelita da Rua Lourenço Pinto, depois o ginásio científico no Colégio Estadual do Paraná, mais tarde a Universidade Federal do Paraná, na Praça Santos Andrade. Um espaço de felicidade até mesmo quando ele e sua turma tinham de disputar as duras lutas de boxe com luvas e todos os apetrechos no vão central da Visconde de Guarapuava com Barão. Parece estar brincando quando diz que o primeiro experimento de reciclagem que fez foi com lonas inservíveis e sacos doados por comerciantes amigos da rua, material com o que fez a lona do circo que ele e sua turma ergueram na Barão do Rio Branco. Havia só 2 espectadores pagantes, garante. O resto trabalhava no circo. Ao evocar a rua de sua meninice e o seu primeiro laboratório urbano, Jaime confirma a descrição com uma frase: a cidade é a síntese da sociedade e é a rua a síntese da cidade. O Jaime sempre teve uma preocupação em ordenar o solo, dar as características de um sistema de urbanização de uma cidade, fazer com que a cidade seja uma cidade viva, em que o homem tenha uma interação com o meio ao qual ele vive. Moacir Gouveia. Para o Jaime, a sociedade sempre foi isso. E essas experiências sempre foram ditas por ele mesmo e partiram de uma experiência de ser um morador da rua Barão do Rio Branco, quando jovem, quando criança, e ele pôde ver ali aqueles espaços públicos. Não esqueçamos que a Rua Barão é um eixo fundamental no nascimento de Curitiba. A Barão, como a Riachuelo, foram vias importantes. Então, por tudo isso, o Jaime criou ali uma vivência e mostrava a ele o que uma pessoa, uma criança, podia usufruir. Uma criança que um dia seria um cidadão adulto e que talvez teria responsabilidades, como ele acabou tendo mesmo, responsabilidades de conduzir os destinos de uma cidade. E ele o fez de uma forma tão eficaz, com tanto carinho, que isso tornou-se um modelo de cidade para o mundo todo, não foi só para os brasileiros. Toda essa questão foi pensada a partir de uma ideia central, que o homem era mais importante do que todas as outras coisas.
Mas também ele criou um polo industrial importantíssimo, que foi a cidade industrial de Curitiba. Mas eu enfatizo muito esse lado humano, que sempre foi uma questão fundamental para o Jaime. Assim que ele pensou a cidade, foi assim que ele fez, foi assim que ele deu as suas prioridades. E continua fazendo isso no mundo todo. Esta é a relevância dele e do trabalho e do legado que ele nos deixou. A cidade de Curitiba, como nós gostamos de vê-la. Erra quem diz ser urbanista um durão ou um campeão no conter emoções. Por exemplo, quando o escritor e jornalista Manuel Caram morreu em 2008, ele chegou ao velório chorando. Caram fora companheiro fiel na produção de material para a TV, em suas campanhas políticas e na prefeitura e governo. Conhecia de olhos fechados o pensamento de Lerner, usando a linguagem comum dos homens criativos e que se entendem sem muitas conversas. Esse diálogo de espíritos criativos, Lerner exercita com outros amigos dessa ampla jornada de registro eletrônico de sua vida e obra. Um desses parceiros é Carlos Deiró, da Deiró Filmes, alguém que conhece de cor e salteado a caminhada Jaime Lerner. Registrou em áudio e vídeo todas as etapas nacionais e internacionais de Lerner. Emoção que não esconde também quando rememora momentos de sua primeira gestão como prefeito de Curitiba, como quando inaugurou o Teatro Paiol. Foi noite histórica da transformação do velho espaço num centro de espetáculos, aberto festivamente por Lerner com 2 monumentos da MPB, Toquinho e Vinícius de Moraes. Tudo sob a égide da Fundação Cultural de Curitiba, por ele criada e com todos os seus desdobramentos. Por falar em música, é histórica a sua ligação com ases da música popular, com gente do quilate de Franz Haim e seu incondicional admirador João Gilberto, Caetano, Gil, Menescal, Bethânia. No Paraná, ajudou a expor ao país a obra de Paulo Leminski e descobriu, pelo ouvido atento de Aramis Milarchi, o cantor e compositor local Lápis, o Palminor Rodrigues, cedo levado pela morte. E vai expressando toda essa ligação agora no espaço da Bossa Nova que concebeu e está sendo erguido no Rio de Janeiro, cidade paixão, para a qual realizou projetos de transporte de massa e sugeriu intervenções urbanas ao longo dos anos. Tudo acima de cores políticas, embora Leonel Brizola, a cujo partido pertenceu, tenha sido um dos administradores que mais mostraram sensibilidade para com a ação de Lerner. Do Rio, chegou a ser apontado como possível candidato a governador. Tal sua ligação com a cidade onde fez intervenção importante. Dentre elas, alterações no sistema de transporte que integraram bairros pobres com a Zona Sul, o acesso às praias. Sabedorias. Passa o dia, quando não está viajando, na sede do Instituto Jaime Lerner, Rua Bom Jesus, no Cabral. A casa foi por 40 anos a moradia dele, Fani e filhas. Foi a primeira e única moradia do casal construída quando Fani lecionava em escola pública primária em Vila Lindóia e Jaime se iniciava como arquiteto. Já era pequena a casa da família. Hoje o espaço está sendo ampliado para abrigar a biblioteca da instituição, que guarda o acervo de uma vida de fértil contribuição do craque dedicado a prever para prover espaços. Dali mesmo, avista o prédio em que mora com Fani, do outro lado da rua.
de alguma forma, pode ter naquela rua Bom Jesus alguns pontos em comum com a rua Barão do Rio Branco, mudados os tempos. Pois ali está seu universo imediato, com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, IPUC, ao qual deu vida a moradia, e o Instituto Jaime Lerner. Tudo isso está ao alcance desse sedentário em pequenas caminhadas. E dali também observa o fluxo dos ônibus expressos passando pelas canaletas exclusivas da Avenida João Gualberto, que são das melhores criaturas de Lerner. Pela escada apertada do Instituto, tem-se acesso ao mezanino, de onde Jaime despacha, recebe jornalistas de todo o mundo, uma média de 2 entrevistas internacionais por mês. Ali, ele pode ampliar a desconstrução e o bom humor, qualidades de que nunca se desfaz, mesmo em momentos críticos. E pode também ampliar a fala catequética sobre o que é ser sustentável nos dias de hoje. Não basta construir prédios verdes, sublinha com uma entonação de voz bem-humorada, quase rindo. Um bom exemplo de sustentabilidade está ali mesmo, no teto daquela casa que foi seu primeiro investimento imobiliário. Ele a construiu quando tinha 22 anos, com o plus de um teto que garante perfeito isolamento térmico. Grama entre o telhado e o forno, que estão lá, úteis, exemplares até hoje. Hoje eu faço 70 e continuo dizendo a mesma coisa. Quem cria, nasce todo dia. Eu vou continuar criando. Essa é a essência da minha vida. Almas curitibanas. Quando fez 70 anos de idade, no centro israelita, amigos de infância, admiradores, familiares, como Henrique Naikboran, cunhado, e Clarita, irmã, os outros irmãos e cunhados, sobrinhos de Jaime, alguns nomes do mundo da universidade e da política, foram homenagear o velho guerreiro. Foi encontro com outra parte de seu universo de mocidade, recordações de tempos de contatos com grandes nomes que ainda existiam, do teatro da comunidade israelita do país. Jaime fez rápidas incursões pelos palcos da comunidade, mas não levava jeito para a coisa, expuseram testemunhas daqueles tempos. Uma delas, com bem-humoradas análises, o engenheiro Juca Zockner, personagem de Curitiba, blogueiro e intelectual de muitas facetas. Ele é uma pessoa muito humana e ele entrosou-se com a cidade. E é um orgulho para Curitiba ter gente como ele. A mudança foi muito grande, né? Depois que o Jaime Lerner passou pela prefeitura, tanto no IPUC quanto na prefeitura, mudou bastante a vinda de turismo para a cidade. Olha, o Paraná viveu um novo ciclo. Sai da agricultura para virar um estado industrial. Aqui na gestão do Jaime, o Paraná virou o segundo polo automotivo do país. Foi um grande avanço. Um curitibano que se cerca de amigos fiéis, como o jornalista Jaime Lechinsky, um incorrigível imitador de traços poloneses da cultura curitibana, com suas falas cômicas, num português propositalmente atravessado, sendo ele mesmo neto de poloneses. Chama a atenção em Jaime Lerner o fato de ser um cidadão do mundo, um homem que é chamado a opinar, a trabalhar em todas as partes do mundo. Jaime Lechinsky. E já viveu no exterior, que tem longa vivência das grandes cidades. Chama a atenção o fato de ele ser um ser constituído de uma profunda curitibanidade. Ele está sempre atento, acompanhando as transformações da cidade, sabendo dos amigos, sabendo dos lugares que ele reúne com amigos, a evolução desses lugares. E com toda essa bagagem, é uma alma simples, sempre muito bem-humorado
é muito bem relacionado com os amigos, que tem sempre nos amigos e na sua equipe de trabalho uma segunda família. Chama atenção também o humor de Jaime Lerner. Ele é um homem sempre com um sorriso na boca e sempre bem humorado, sempre atualizado com os filmes, sempre uma conversa boa. É um homem que coloca todo o seu cabedal de conhecimento, de vivência, sem o menor traço de arrogância, de vaidade. Ao contrário, como todo o bom judeu, ele tem aquele humor, capaz de fazer humor sobre suas próprias limitações. Em suma, uma das pessoas mais agradáveis que eu conheci na vida e com quem eu tive a honra de trabalhar por tanto tempo. É um homem que vive em torno da família, dos amigos, e que, com todo esse prestígio, que nunca deixou a simplicidade de lado. Horaci Andrade, Gerson Galma, o fidelíssimo guardião da memória dos governos Lerner, Moacir Gouveia, Eduardo Rocha Virmão. Até meses atrás, o jornalista Nireu Teixeira, recém-desaparecido, era um dos interlocutores mais próximos de Lerner, por ser uma espécie de vocalizador privilegiado e com grande acústica da alma de Curitiba, assim como Osíris de Brito e igualmente o jornalista Dante Mendonça. Aliás, sobre Dante, Lerner não tem sido econômico. Considera o livro lançado pelo jornalista em 28 de março de 2009 como o melhor já escrito sobre a cidade, que é paixão comum aos dois. Lerner, além de amigo de Dante e Maí, sua mulher, é autor da apresentação desse livro. Curitiba, melhores defeitos, piores qualidades. Toda a gente dessa confraria, o entorno mais próximo de Jaime, é com quem Lerner divide artes. Uma delas, cinema, que consome com frequência ao lado de Fanny. No momento, 2 filmes motivam suas análises: O Leitor e Quem Quer Ser Milionário. Os mais assíduos companheiros de Jaime e Fanny nas idas ao cinema, ao teatro, a jantares, são os casais Maurício e Clarissa Brick e Ronald e Xiomara Schumann. No Instituto Jaime Lerner, onde passa grande parte do dia, há o contato continuado com antigos companheiros numa entreajuda permanente. Os arquitetos Keren Frick e Carlos Eduardo Cineviva e Francisco Canali, Euclides Rovani e o engenheiro Nicolau Klippel, e a ala jovem que o cerca inclui os também arquitetos Paulinho, Fernando Pop, Diana. Não é leitor voraz, mas acha tempo até para leituras por ele mesmo classificadas de pesadas, como Schopenhauer. Aos domingos, procura ir aos concertos no Guaíra. O inventário afetivo de Lerner inclui outras almas de Curitiba, como o falecido jornalista Aramis Milache, o primeiro a pressentir e a espalhar na imprensa do Brasil a impressionante potencialidade daquele arquiteto recém-chegado na França nos inícios dos anos 60. E que ao longo dos anos se tornaria o paranaense mais conhecido no exterior e um dos brasileiros mais premiados no mundo inteiro em função de sua contribuição à humanidade, com prêmios concedidos pela ONU, Unesco, Unicef, por exemplo. E sem qualquer sombra de dúvidas, o que mais frequentou páginas de grandes publicações europeias e americanas em função de suas ideias, sem falar na mídia televisiva internacional. Por muitas vezes ocupou páginas dos jornais Christian Science Monitor, de Boston, ou de New York Times, ou das revistas Newsweek ou Times, ou dos noticiosos da Deutsche Welle e CNN,
abordando sua obra e os resultados de suas intervenções urbanas pelo mundo. Curitiba como foco primeiro. Com lugar garantido na história do Paraná e uma obra consolidada em todos os continentes, Lerner dedica alguns momentos, sempre que pode, para reproduzir façanhas de um de seus descendentes, o neto Ben, 9 anos, com quem, até há poucos meses, circulava para os shoppings e parques. Conta que um dia a mãe de Ben, Ilana, levou o menino ao zoológico e foi pelo caminho apontando escolas, creches, vias rápidas, soluções urbanas, parques, como obras de seu avô. Ben a tudo ouviu quieto. Dias depois, numa aula, o professor perguntou à classe sobre quem tinha feito o mundo, segundo a visão religiosa. Foi meu avô, garantiu Ben, sem titubear. Não, foi Deus, corrigiu o professor. Mas Deus é amigo de meu avô, arrematou o neto. Só orgulho pela obra de Jaime Lerner. Já que se toca no grande mistério, é bom que se diga que Lerner não é um agnóstico, mas silencioso seguidor do pai, seu Félix, no essencial em matéria de fé. Nas grandes datas, pode ser encontrado na sinagoga e tem respeito pelo legado espiritual da Torá. O essencial de sua fé em Javé parece-lhe sugerir um absoluto alheamento em relação aos que lhe fizeram mal. A um ex-deputado, por exemplo, que a sua sombra se criou, vota amplo esquecimento. Arquivou o ex-protegido que o traiu abertamente. No mais, amigos desse Jaime, sem rancores, admitem que haveria uma maldição de Lerner no ar, direcionada aos que lhe pagaram o bem com o mal, e que atingiria, igualmente, os que tentam destruir sua obra. Não há certeza sobre a maldição. Não é do estilo Lerner amaldiçoar. O mais provável é que tudo seja parte do folclore urbano. O que é certo é que as sistemáticas campanhas políticas contra o urbanista não têm acústica. Lerner, que até 2 anos foi presidente da Associação Mundial de Arquitetos, está com a agenda internacional tomada. Nada surpreende para quem, entre outros títulos, foi apontado em mostra internacional realizada em Chicago em 2005 como um dos novos Da Vinci. Tributo à criatividade de quem, no momento, olhos brilhando, apenas faz referência à sua mais nova invenção a ser anunciada: o Museu da Rua, o menor museu do mundo, esclarece, fazendo suspense devido o urbanista que é a alma maior de Curitiba. Movido a bom humor, ideias de sobra e muita calma, ex-colaboradores que se tornaram grandes amigos do urbanista contam um pouco sobre o privilégio de conviver com ele. Quase 7 anos depois de ter encerrado seu segundo mandato como governador do Paraná, o também ex-prefeito de Curitiba, por 3 vezes, Jaime Lerner continua sendo reconhecido e abordado por onde passa. Mais do que autoridades públicas e ex-colaboradores que lhe apresentam a reverência protocolar, quem se dirige a ele são populares que lhe falam informalmente, como que retomando uma conversa com aquele parente ou amigo que não se vê sempre, mas com quem se tem toda a liberdade de falar. Para o ex-colaborador e amigo de longa data Gerson Galvão, esse é um dos aspectos mais marcantes e prazerosos da convivência com Lerner. Falar sobre o Jaime Lerner, para mim, é como falar sobre alguém
da minha família. Gerson Gelman. A gente tem ligações em que pese uma pequena diferença de idade, que talvez tenha sido muito importante quando éramos mais jovens, hoje já não é tão representativa, mas o Jaime é uma pessoa a qual a gente sempre esteve ligado por laços de amizade, a comunidade judaica em Curitiba sempre muito pequena, e depois, quando tive a honra de começar a trabalhar com o Jaime, já se vão 25 anos ou mais até, foi que a gente estreitou mais esse relacionamento e hoje posso dizer que temos uma amizade fraterna. Coisas boas do Jaime, assim, para falar, uma das coisas que eu aprendi com o Jaime, primeiro é enfrentar todas as situações, por mais adversas que sejam, com bom humor. A Ilana, filha dele, um dia falou que o pai dela era uma pessoa de bom humor irritante, e eu me coloco mais ou menos nessa mesma estatura. Eu também aprendi com ele, então, a sempre, por mais adversas, por mais difíceis que fossem as situações no dia a dia, no trabalho, a enfrentá-las sempre com um bom humor e sair fortalecido das crises. Outra coisa que eu posso dizer a respeito do Jaime, trabalhar sempre com o lado bom das pessoas. Isso é uma capacidade que o Jaime tem, que é uma coisa maravilhosa, surpreendente. Existem administradores que inclusive um muito conhecido aqui no Paraná, que é aquela pessoa que fica meio escondida atrás da coluna esperando pegar o outro em erro. Já o Jaime Lerner tem essa característica fundamental, que é de reconhecer assim, a essência, aquilo que a pessoa tem de bom e fazer com que isto aflore e esse potencial seja aplicado em favor daquela tarefa, né? Que seja, por mais simples que seja, mas principalmente naquilo que diz respeito a avançar, né? No caso do Jaime, em relação à cidade, que é a qual ele está ligado de forma assim mais profunda. Olha, nós ficaríamos aqui falando sobre o Jaime durante horas e horas. Ele é uma pessoa de uma generosidade ímpar, uma pessoa, vamos dizer assim, desapegada das coisas materiais, uma pessoa que, claro, gosta de viver bem, é uma característica dele, um homem do mundo, né? Se tornou isso com o passar dos tempos. Hoje o Jaime é uma referência, assim, na área de urbanismo, principalmente, e eu tenho muita saudade do trabalho com ele. Felizmente, a gente continua muito ligado, eu continuo sendo uma espécie de despachante do Jaime. As pessoas, quando me procuram, quando precisam de alguma coisa com o Jaime, me procuram, ele também frequentemente recorre a mim ainda. Eu continuo sendo o chefe de gabinete do Jaime. É uma alegria muito grande poder conviver e falar sobre ele. As pessoas captaram o estilo do Jaime se conduzir, que em essência é o mesmo no trabalho ou na vida pessoal, pela vida fora, e se identificam com ele e com o que ele representa, principalmente para quem vive em Curitiba. Resume Gelman, que conhece Lerner desde jovem, mas se aproximou definitiva e inarredavelmente dele em 1982, quando da acirrada disputa eleitoral para governador, que contrapôs Saul Raiz e José Richa. Então, prefeito pela segunda vez, Lerner convocou o maior número de amigos que pôde para ajudar na eleição de Raiz. Ao fim, derrotado por Richa, acontece que aquele mesmo público o saúda, ao mesmo tempo informal e carinhosamente, porque se habituou a encontrá-lo nos locais aonde vão boa parte dos mortais com as mesmas preferências culturais e de lazer. É o caso dos cinemas, teatros, concertos e salas de exposições, onde Lerner e a esposa Fanny jamais abriram mão de estar por causa da notoriedade. Ou então, no Parque São Lourenço, quando a agenda de viagens internacionais de trabalho era menos carregada que hoje, e o avô Coruja aproveitava para dar uma volta em torno do lago com o primeiro neto, Ben. Tudo isso, frise-se, feito sempre sem a companhia intimidadora de guarda-costas, que Lerner sempre dispensou, para desespero da equipe oficial de segurança do prefeito ou governador Jaime Lerner.
Não que julgasse o trabalho deles de menor importância, mas simplesmente porque achava desnecessário. Quem vai querer entrar em meu quarto nesse corredor de hotel a uma hora dessas só para tentar me matar? Indagou a assessores certa vez durante uma viagem ao interior do Paraná. Generoso, nessa ocasião também revelou certa preocupação com o fato de um ser humano ter de passar uma noite inteira de pé no frio, longe até mesmo de janelas, enquanto seu protegido dormia. Por que isso? Desafiava o arquiteto, que também nunca foi nem um pouco dado a qualquer manifestação de pompa ou protocolo. Junte-se a essas características de pessoa simples, o orgulho pelo fato de ter como conterrâneo o arquiteto responsável pela transformação de Curitiba em referência urbanística mundial ao longo das 3 últimas décadas. E está explicado por que Lerner continua sendo tão popular e querido entre os paranaenses. Ao mesmo tempo em que ele é um homem que conhece a realidade e o glamour do mundo, preza muito poder saborear um bom pastel ou garantir pessoalmente que sua despensa esteja bem abastecida de pepino azedo. Conta o secretário estadual de Comunicação Social de Lerner, Jaime Lechinsky, hoje auditor do Tribunal de Contas do Estado. O conceito público de que o arquiteto desfruta, no entanto, é resultado de uma intensa, constante e muito bem compartilhada sucessão de projetos vitoriosos, catapultados sempre por boas e instigantes ideias. Segundo Lechinsky, a ideia certa é, invariavelmente, a energia que move Lerner e faz literalmente brilhar de satisfação seus olhos azuis. Ele pode estar mergulhado na mais tumultuada das situações, mas se a ideia surge, os olhos denunciam. E ele a pega no ar e vibra com isso, conta. Também, invariavelmente, essas ideias, que foram o embrião de vários dos principais ícones de Curitiba, como o calçadão da Rua 15, o sistema expresso de transporte coletivo, que equivale a uma extensa malha de metrô de superfície, o Parque das Pedreiras e o Teatro Ópera de Arame, o Jardim Botânico e a Universidade Livre do Meio Ambiente, entre tantas outras marcas do arquiteto impressas por toda a cidade, como o Teatro do Paiol, a Fundação Cultural, os parques públicos, o Jardim Zoológico, e que fazem o curitibano estufar o peito de orgulho, são acompanhadas de um grande e inabalável senso de humor. E de calma também. No rol dos auxiliares diretos da grande arrancada da primeira administração municipal de Lerner, há outros nomes para sempre vinculados àquele marco: Constantino Viaro e Maria Elisa Ferraz Paciornik, na Fundação Cultural. Luiz Júlio Zarucchi, secretário de imprensa, que junto com Arabis Milache fez eficientíssimo trabalho de disseminação da obra e das propostas do urbanista. Nestor Bueno, nas finanças. Cássio Taniguchi, na viabilização da cidade industrial. Nicolau Klippel, Sérgio Mercer, Rafael Dely. Quem já trabalhou bem próximo de Lerner não tem dúvidas. O bom humor que o caracteriza é uma dádiva que contagia a todos e torna leve o ambiente. E a calma, por sua vez, é estranha e inversamente proporcional à mais dura pressão que possa experimentar, o que dá a ele tranquilidade para decidir. A calma dele chega a ser irritante. Disse certa vez a amigos, em tom de brincadeira, a filha mais nova, a jornalista Ilana Lerner Hoffman, a outra, Andrea, mora em Nova York. Talvez por isso, Jaime Lerner possua uma qualidade em comum, a de ter tempo para prestar atenção nas pessoas, em seu potencial e destacar o lado positivo de cada uma,
apesar de um ou outro defeito que, em geral, normalmente se possa ter. Assim, há uma restrição apresentada à capacidade de algum membro das equipes que comandou e comanda, sempre contrapõe a qualidade, o lado bom daquele que é criticado. A não ser que seja defeito de caráter, que isso ele nunca admitiu, ressalva o atento observador Gerson Gelman. Bem-humorado, tranquilo, confiante nos colaboradores que foram se tornando amigos fiéis e inseparáveis, e sempre cercado de técnicos de alto nível, como Franz Schmitter e Rafael Dely, em primeiro lugar, e Carlos Eduardo Cineviva, Lubomir Ficinski, Abrão Assad, Manuel Coelho, Ângelo Bernal, entre tantos outros. Foi natural para Lerner ganhar a adesão espontânea, inclusive dos membros não tão próximos das equipes, que formou ao longo de sua carreira vitoriosa de arquiteto, urbanista, gestor público e agora acupunturista urbano, em tempo integral. Na nossa última gestão na prefeitura, conta Gelman, éramos uma orquestra tocada de ouvido e que atuava com espírito de gincana. Cada um dava o melhor de si porque não só sabia que seria corresponsável pelo resultado, como também que teria créditos nesse sucesso, já que o Jaime nunca teve medo de delegar tarefas e dividir os louros. Muita gente certamente pagaria, se pudesse, para ter participado de tudo isso. O lado difícil de lidar com o arquiteto, no entanto, também existiu. E ainda aparece quando seu universo de criador é confrontado pelas exigências da burocracia estatal com as quais teve de conviver no exercício de seus 5 mandatos e com a afetação. Jaime Leschinski, que acompanha Lerner desde a década de 80, quando foi convidado para trabalhar em sua segunda gestão como prefeito, recorda o primeiro choque. Aconteceu quando o arquiteto foi indicado prefeito no início dos anos 70 e a definição dos nomes dos futuros ocupantes do cargo era prerrogativa dos governadores. Na época, Lerner era presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, IPUC, e entendia tudo de Curitiba e nada de burocracia, coisa para a qual até hoje não tem o mínimo de vocação ou paciência. Nada que, de vez em quando, não pudesse ser driblado com criatividade, estilo e, é claro, doses generosas de bom humor. Foi o que ocorreu quando o gravurista Poti Lazarotto requereu à prefeitura esclarecimentos sobre a realização de uma grande obra pública no Cajuru e que poderia estar afetando a estrutura de casas pertencentes à sua família. Também avesso à burocracia e às suas formas ordinárias de manifestação, Poti encaminhou ao então prefeito um inusitado requerimento em forma de desenho, onde aparecia uma casa a ponto de ser engolida por um ser fantástico. Lerner leu atentamente o documento e não teve dúvidas. Despachou um defira-se. O episódio retrata bem o lado agradável da rotina e que Lerner tanto valoriza. Rotina que, para ser cumprida, muitas vezes pode prescindir dos recursos formais de comunicação. Rápido de raciocínio, não tem dificuldades de, no meio de uma conversa e quase na forma de desafio, provocar a reprodução de sequências inteiras de diálogos de clássicos do cinema. É como fazia com o ex-chefe de gabinete Nireu Teixeira, morto no final de 2008, quando revisitavam passagens do, muitas vezes visto, Casablanca. A propósito, conforme o dia, Jaime Lerner pode lacrimejar quando recorda amigos que já se foram e que tiveram um papel decisivo em sua vida. Em abril deste 2009, entrevistado na Banda B, Rádio Debate da Banda B,
AM, a maior audiência de rádio na região metropolitana de Curitiba, ele disse: Nireu e Franchetti me ensinaram tudo na prefeitura. Devo tudo a eles. Tenho muita saudade dos dois. De resto, como observa Gellman, Jaime Lerner é o velho tímido de sempre, mas que venceu a timidez por imposição das circunstâncias que o tornaram uma autoridade mundial em planejamento urbano. A grande diferença é que agora, aos 71 anos de idade, atravessa um dos momentos mais fecundos de toda a sua vida. E cada vez mais é o viajante que vai, mundo afora, mascatear suas ideias. Literalmente vai vendê-las. Os que a aceitam estarão adquirindo propostas de qualidade comprovada, materializadas pelo orbe todo. Quantos podem dizer o mesmo no Brasil? Entrevista e texto escrito em abril de 2009. Em 21 de maio de 2009, morreu Fanny Lerner.